Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jairo Beraldo, de Língua Portuguesa e Redação, e nós teremos agora o nosso segundo encontro sobre a competência 1. Competência que, como vimos no encontro passado, avaliará a estrutura sintática do seu texto e os desvios gramaticais. Nós já definimos quais são os 3 tipos de desvios ligados à estrutura sintática. Vamos lembrar? Truncamento sintático, quando eu pego 2 estruturas que deveriam estar na mesma frase e separo, em especial quando eu separo oração subordinada de oração principal por ponto final. Justaposição, quando eu pego frases distintas, estruturas que deveriam estar em frases diferentes, e eu junto dentro de uma mesma frase, e eu uno dentro de uma mesma frase. E a repetição de palavras ou omissão de palavras. Eu, sem querer, escrevo uma mesma palavra 2 vezes, ou, sem querer, eu omito uma palavra, esqueço de colocar uma palavra. Só que aí você poderia falar, Jair, beleza, eu entendi essas definições, mas eu tenho muita dificuldade de colocar isso em prática. Quanto à repetição ou omissão de palavras, ok, eu já entendi que é só prestar atenção, fazer o rascunho direitinho e só prestar atenção na hora de passar limpo. Mas quanto à justaposição e quanto ao truncamento, você teria alguma coisa que poderia nos auxiliar nesse aspecto? Certamente. Nós vamos tentar visualizar agora, meus amigos, algumas dicas extremamente relevantes para que vocês evitem tanto o truncamento, separar a oração principal de oração subordinada, quanto a justaposição, unir dentro da mesma frase estruturas que deveriam estar em frases distintas. Então, para isso, vamos pegar aqui o nosso material. Aqui. Falhas na estrutura sintática. Nós colocamos assim, meus amigos. Dicas para o uso correto do ponto final na dissertação, ou seja, como usá-lo de maneira correta, sem separar o que deveria estar unido, truncamento, ou sem unir o que deveria estar separado, justaposição. Primeiro cuidado, jamais se separam orações subordinadas de suas orações principais por ponto final. Então, eu preciso que você vá ao livro de gramática e estude orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Mas vejam aqui um exemplo. O Brasil é um país com inúmeras riquezas naturais, é o segundo maior produtor de minério do mundo, tem a maior biodiversidade do planeta e ainda concentra a maior quantidade de água doce do globo. Porém, ainda lida diariamente com uma crise econômica sem precedentes e com graves problemas sociais, como pobreza, fome e falta de acesso a serviços básicos. Ponto. Visto que a corrupção na política impede que a população se beneficie dessas riquezas. Meus amigos, eu tenho certeza que boa parte de vocês, nos seus textos, teriam colocado esse ponto final. E teriam colocado porque levariam em consideração apenas a questão da extensão do período. Pensariam, Jair, o período está longo, eu tenho que pôr um ponto final, porque já me falaram que se eu fizer um período aí com mais de 3 linhas, com mais de 4 linhas, minha mão até cai. Galera, forçar esse ponto final aí, para que única e exclusivamente eu tenha uma frase mais curta, eu geraria um erro, uma falha de estrutura sintática. Visto que a corrupção na política impede que a população se beneficie dessas riquezas, é uma oração subordinada adverbial causal. É a causa de tudo isso que eu citei do período anterior. Eu não posso separar oração subordinada de oração principal por ponto final. Por isso, o correto seria, veja embaixo, o Brasil é um país com inúmeras riquezas naturais. É o segundo maior produtor de minério do mundo, tem a maior biodiversidade do planeta e ainda concentra a maior quantidade de água doce do globo. Porém,
ainda lida diariamente com uma crise econômica sem precedentes e com graves problemas sociais, como pobreza, fome e falta de acesso a serviços básicos, visto que a corrupção na política impede que a população se beneficie dessas riquezas. Meus amigos, da forma como essa frase está agora, ela está correta. Jairo, mas ela tem 4 linhas e meia. Não importa. Agora ela está correta. Nesse caso, o corretor não pode me tirar nota. No primeiro caso, ele podia. Esqueça essa ideia, meus amigos, de que frase curta demais ou frase longa demais é necessariamente sinônimo de erro. É claro que uma frase longa demais, ela sugere para o corretor que pode ter havido um problema. Que pode ter havido, por exemplo, a justaposição, que você tenha unido frases diferentes em uma mesma. Mas não é uma certeza. Assim como uma frase curta demais, ela pode ser uma sugestão de um problema. Por exemplo, ela pode ser uma sugestão de um truncamento. Você pegou a oração subordinada e a oração principal e separou. Mas também não é uma certeza. Assim como uma frase com tamanho, entre aspas, normal, 2 linhas, 3 linhas, também não é certeza de que você acertou. Você pode ter feito truncamento ou justaposição da mesma maneira. Galera, José Saramago foi prêmio Nobel de Literatura escrevendo períodos, escrevendo frases de uma página. Então, tamanho para a frase não é documento. O que eu vou ter que observar é a estrutura sintática. Você separou o que deveria estar unido? Errou. Você uniu o que deveria estar separado? Errou também. Só que aí você vem e me fala, Jair, mas eu não consigo me desapegar disso. Eu acho que período longo está errado. Nada que você me fale vai me convencer do contrário. Eu já li o manual várias vezes, vi que em momento algum ele fala de período longo, mas eu não acredito. Eu não quero período longo. Ok. Se você não quer período longo, se você quer de alguma maneira tentar evitar essa frase mais longa, adote aqui esse critério. Caso o seu período esteja longo e você precise dividi-lo, opte por dividi-lo, por separá-lo por ponto final, onde há orações coordenadas. Lembrem-se, meus amigos, que as orações coordenadas elas são independentes sintaticamente entre si. Elas aceitam com muito mais facilidade um ponto final, separando as duas orações coordenadas, já que elas são independentes entre si, do que uma oração subordinada. A oração subordinada ela não pode ser separada da oração principal por ponto final. A oração coordenada pode. Então eu vou pegar aquele mesmo trecho, olha como é que ficou. O Brasil é um país com inúmeras riquezas naturais, é o segundo maior produtor de minério do mundo, tem a maior biodiversidade do planeta e ainda concentra a maior quantidade de água doce do globo. Ponto. Porém, ainda lida diariamente com uma crise econômica sem precedentes e com graves problemas sociais, como pobreza, fome e falta de acesso a serviços básicos, visto que a corrupção na política impede que a população se beneficie dessas riquezas. O porém, meus amigos, é uma conjunção coordenativa adversativa. Ele introduz uma oração coordenada sindética adversativa. E as orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente. Então, colocar esse ponto final aí, ok. Isso não gerou uma falha de estrutura sintática no meu texto. E vejam que lá na oração subordinada, introduzida pelo visto que eu mantive a vírgula. Jair, mas eu ainda quero dividir mais esse período. Eu quero dividi-lo em 3 frases. Eu sou anti-período longo, eu manifesto discurso de ódio contra período longo nas redes sociais, eu persigo períodos longos. Ok. Caso você tenha necessidade de separar por ponto final uma oração subordinada de uma oração principal, use um recurso de retomada da oração principal. Veja. O Brasil é um país com inúmeras riquezas naturais,
é o segundo maior produtor de minério do mundo, tem a maior biodiversidade do planeta e ainda concentra a maior quantidade de água doce do globo. Ponto. Separando orações coordenadas. Porém, ainda lida diariamente com uma crise econômica sem precedentes e com graves problemas sociais, falhazinha de digitação aí, como pobreza, fome e falta de acesso a serviços básicos. Ponto. Isso ocorre visto que a corrupção na política impede que a população se beneficie dessas riquezas. Vejam, meus amigos, que para colocar esse ponto final, eu coloquei aí o isso ocorre, que vai retomar a oração anterior. O isso ocorre agora é a oração principal, do visto que a corrupção na política impede que a população se beneficie dessas riquezas. Ele retoma a ideia da oração principal, de o Brasil lidar com uma crise, de lidar com a pobreza, de lidar com problemas sociais, né? Isso que eu citei ocorre. E por que isso ocorre? Por conta da corrupção. Então, se você precisar fazer essa separação no local em que há uma oração subordinada, ok, coloca o ponto final, retome a oração principal, né, que ficou lá atrás. Isso ocorre, isso se deve, isso se justifica, isso se percebe, e aí você traz a oração subordinada. Então, precisou dividir o período? Preferencialmente, você vai dividir no local em que há coordenação, estudar orações coordenadas, e se necessário mais divisões, se você precisar dividir onde há uma subordinação, use uma oração de retomada. Ponto final. Isso ocorre, isso se deve, isso se explica, isso se percebe, e aí você traz a sua oração subordinada. Ok? Última dica. Quando você for dividir o seu parágrafo em períodos, eu até comentei sobre isso na nossa primeira aula de competência 1, tente levar em consideração as subdivisões que naturalmente esse parágrafo já teria. Eu peguei um exemplo de um texto, meus amigos, que eu escrevi um tempo atrás, durante uma aula, cujo tema era os efeitos da polarização política para a sociedade brasileira no século XXI. E aqui está o seu parágrafo de introdução. A introdução ela tem um repertório sociocultural de abertura, que eu uso para trazer o tema à tona, né, o assunto à tona, a problematização, que demarca claramente o tema, e a tese, que marca os meus núcleos. Se o meu parágrafo de introdução, pessoal, ele tem 3 partes, ele vai ter, em média, mais ou menos 3 períodos. Jairo, pode dar certo com 4? Pode. Pode dar certo com 2? Pode. Mas o mais comum é que ele dê certo, que ele funcione com 3 períodos. Veja, a Guerra Fria perdurou de 1945 até 1991 e caracterizou-se pela dicotomia ideológica entre o comunismo soviético e o capitalismo norte-americano, o que deu origem a sangrentos conflitos e a regimes autoritários. Repertório. Infelizmente, essa mesma polarização política vem crescendo na sociedade brasileira do século XXI. Problematização em que eu marco o tema. Em decorrência disso, o Brasil tem lidado com graves problemas, como a instabilidade das instituições de poder e o aumento do discurso de ódio. Minha tese com meus núcleos. Vejam, um parágrafo de introdução ele tem 3 partes. Eu divido esse parágrafo em 3 períodos. Lembrando, meu núcleo de tese 1, instabilidade das instituições de poder. É o que eu vou discutir no D1 e solucionar na proposta 1. Meu núcleo de tese 2, aumento do discurso de ódio. É o que eu vou discutir no meu D2 e solucionar na minha proposta 2. O parágrafo de desenvolvimento possui tópico frasal, repertório sociocultural para poder comprovar esse tópico frasal, análise do repertório e conclusão do parágrafo. Então, se ele possui 4 partes, ele terá mais ou menos 4 períodos. Jairo, pode dar certo com 3?
Colocar análise e conclusão no mesmo período? Pode. Já ele pode dar certo com 5, às vezes eu gastar 2 períodos para trazer o repertório? Às vezes pode, mas o mais comum é que ele tenha em torno de 4 períodos. Vejam meu D1 e meu D2 para aquele mesmo texto. Primeiramente, deve-se destacar a importância do equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário para a manutenção do Estado democrático de direito. Tópico frasal. Estou retomando a independência entre os poderes. Núcleo de tese 1. Esse modelo é proposto por Montesquieu na obra do Espírito das Leis, em que o filósofo francês defende que os 3 poderes devem ser independentes e exercerem papel fiscalizador entre si. Ou seja, um ente serve de freio para eventuais excessos cometidos por outro. Meu repertório sociocultural. Nessa linha de raciocínio, quando os cidadãos vão para as ruas reivindicando o fechamento do STF ou do Congresso, motivados pelo extremismo, na verdade estão abrindo caminho para o surgimento de regimes autoritários. Minha análise do repertório, minha relação do repertório com a situação discutida. Portanto, conclusão, é fundamental que as correntes ideológicas de esquerda, direita, centro, etc., definam a escolha dos representantes, dos políticos, mas não a legitimidade do Estado e de suas ramificações para que prevaleça a democracia. Ou seja, uma coisa é a população escolher os políticos, votar no presidente, votar no deputado, no senador. Outra coisa é a população querer desconstruir um ente estatal. Acabar com, por exemplo, o judiciário e o legislativo e ficarmos só com o executivo. Seria um regime quase que absolutista, não é? No D2 eu tinha ficado de falar do discurso de ódio. Vejam que eu sigo a mesma estrutura. Ademais, além disso, outro efeito nefasto trazido pela polarização do país é a propagação e naturalização do discurso de ódio. Tópico frasal. Isso ocorre, pois, na visão do escritor Ariano Suassuna, fanatismo e inteligência nunca moram na mesma casa. Repertório. Consequentemente, alguns fanáticos, desprovidos de razão e movidos exclusivamente pela emoção, utilizam-se do espaço oferecido pelas redes sociais, pela mídia ou pela sensação de anonimato de um perfil fake, para pregarem o ódio e a violência contra aqueles que pensam diferente. Análise do repertório. Sendo assim, conclusão, fazem-se necessárias medidas coercitivas a fim de que a liberdade de expressão não se torne álibi para qualquer tipo de violência verbal ou física contra a multiplicidade de pensamento. Vejam que, embora eu tenha repertórios diferentes, embora eu tenha núcleos de tese, linhas argumentativas diferentes, a estrutura desses parágrafos foi a mesma e a quantidade de períodos utilizados foi a mesma, porque o parágrafo argumentativo segue essa lógica. Pela mesma lógica, lá na conclusão nós teremos um período de retomada do tema e da tese, um período para a proposta única, ou, se eu optar por fazer 2 propostas, um período para cada proposta, e um período de encerramento. Por isso que na proposta de intervenção nós vamos ter em torno de 3 ou 4 períodos. Retomada, proposta, encerramento, ou retomada, proposta 1, proposta 2 e encerramento. Eu fiz 2 propostas, então eu terei 4 períodos. Vejam, em suma, marcador conclusivo, a sociedade só tende a perder com a intensificação da polarização política no Brasil do século XXI. Retomei o tema. Nesse sentido, cabe à União, agente, executivo, legislativo e judiciário, detalhamento do agente, demonstrar à população a importância da estabilidade das instituições governamentais à ação, por meio de palestras nas escolas e de propagandas nos diversos meios de comunicação, meio ou modo, a fim de coibir manifestações antidemocráticas. Efeito. Minha primeira proposta é completa. Nota 200 na competência 5. Além disso, a justiça agente deve combater a disseminação do discurso de ódio à ação, através da identificação e punição de seus difusores, meio modo, políticos, digital influencers, representantes da mídia ou escondidos no anonimato, detalhamento do meio modo,
para que a violência decorrente do fanatismo seja erradicada. Efeito. Vejam que eu fiz minha segunda proposta também completa. Lá na nossa aula de competência 5, se você já assistiu, você já sabe. Eu precisaria de 2 propostas completas? Não. Bastaria que uma delas fosse completa. Fiz para poder esbanjar, né? Fiz por fazer, mas bastaria que uma delas fosse completa. Nesse caso, eu precisaria das 2 para resolver o problema do D1 e do D2, senão eu não fecho o meu projeto de texto. Para fechar o meu projeto de texto, competência 3, eu preciso das 2 aqui. O que eu citei no núcleo de tese 1, eu analiso no D1 e soluciono na proposta 1. O que eu citei no núcleo de tese 2, eu analiso no D2 e soluciono na proposta 2. Então, eu preciso dessa segunda proposta para fechar meu projeto de texto. Competência 3. Mas ela não precisaria ser completa, né? Bastaria que a primeira proposta fosse. Jairo, quando que eu posso fazer uma proposta única? Quando você perceber que com uma única proposta, você resolve os problemas do D1 e do D2. Aí você faz uma proposta única. Aqui, eu precisava de uma para o D1 e outra para o D2. Não precisava das 2 completas, com agente, ação, meio modo, efeito e detalhamento. Bastava uma. Mas eu tinha linhas, estava à toa, quis esbanjar, fiz as 2 completas. E o fechamento do texto. Somente assim a liberdade de expressão, a pluralidade de ideias e a democracia serão resguardadas no país. Vejam, pessoal, que usar como referência a divisão dos parágrafos para a quantidade de períodos dentro deles é algo que te ajuda. Eu não tive nesse texto falhas sintáticas, nem de truncamento, nem de justaposição, nem de repetição desnecessária das palavras. De, mas, o garoto, né, pelo o, pela a, não tivemos repetição desnecessária. Também não tivemos a omissão, né, desnecessária, aquela que ocorre por acidente em nossos textos. E para fechar, meus amigos, os desvios gramaticais. O INEP ele considera como desvio gramatical, primeiro, desvios de convenção de escrita. Acentuação gráfica, ortografia, hífen, letra maiúscula, letra minúscula, separação silábica. Desvios gramaticais, desvios de regência verbal, regência nominal, concordância verbal e nominal, de pontuação, de uso da vírgula, paralelismo, emprego de pronome, crase. Isso, galera, é gramática. Se você tem dificuldade nesses aspectos, é todo dia sentar na sua casa, pegar o livrinho de gramática, estudar capítulo por capítulo, resolver exercícios. Só assim você vai melhorar a sua nota em desvios. E como eu disse, é um trabalho longo. Você vai ter que praticamente reestudar tudo que você viu em gramática durante a sua vida. Temos ainda os desvios de escolha de registro, que seria a utilização de linguagem informal no seu texto. Marcas de oralidade. Você não vai usar gíria no seu texto, neologismos, regionalismos, expressões típicas da oralidade, né? Tá no lugar de está, ser no lugar de você, bom no lugar de bom, nós no lugar de nós. Essas estruturas típicas da oralidade, gíria, expressões informais, regionalismos, todas essas estruturas elas são falhas, né, de desvios de escolha de registro. Então, cuidado com marca de oralidade, gíria e regionalismo. E desvios de escolha vocabular. Jairo, como assim? Desvios na escolha do vocabulário. Então, por exemplo, você já acabou de usar o termo roubo no seu texto. E aí, para evitar a repetição, você vai lá e usa furto. Furto e roubo não são a mesma coisa. Usar furto para representar roubo é um desvio de escolha vocabular. Você escolheu um vocabulário, né? Você escolheu um vocábulo que não transmite a ideia que você gostaria.
É o cara que confunde, por exemplo, lá no texto, ratificar com retificar. Ratificar é confirmar. Retificar é consertar. É o cara que confunde afim junto com afim separado. Afim separado expressa finalidade. Afim junto indica ter afinidade. É a pessoa que confunde cavaleiro com cavalheiro, tráfego com tráfico. Ou seja, eu estou usando uma palavra que não representa o significado que era esperado por mim. Aqui, meus amigos, vocabulário é leitura, ler textos jornalísticos e sempre recorrer ao dicionário para ter certeza sobre o significado das palavras. Desvio de convenção de escrita, desvio gramatical e de escolha de registro, aí realmente é estudar gramática. Estudar as regras de acentuação, de ortografia, de hífen, de regência, de concordância, de vírgula. Saber reconhecer o que é uma gíria que você usa no seu dia a dia, o que é uma marca de oralidade, um neologismo, um regionalismo, uma expressão que é típica da sua região, mas que não faz parte da norma padrão, e tentar evitar essas estruturas em seus textos. Lembrem-se, com 2 falhas sintáticas, você já cai para 160. Com 3 desvios, um de acentuação, um de ortografia, um de regência, você também já cai para o 160. É algo difícil, é algo longo, é algo que eu preciso que vocês façam um estudo continuado, mas não é impossível. Tudo bem? Meus amigos, assim nós encerramos a competência de número 1. Espero que vocês façam esse estudo gramatical continuado, porque isso certamente vai te auxiliar, não só na sua redação, mas nas questões de múltipla escolha, tanto do Enem quanto de qualquer outro vestibular que vocês venham a produzir. Ok? Um abraço, meus amigos, e até a próxima!